Salve, salve, amante da língua portuguesa, você concurseira que se liga aqui diretamente do canal do YouTube do Objetivo Concurso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro e a partir deste momento nós vamos juntos trabalhar pontos importantes aqui no decorrer da nossa aula para você que vai fazer o concurso da Polícia Penal do Piauí, certo? Banca no CEP, é uma banca acadêmica, banca conceitual. Então existem alguns pontos aqui sobre os quais nós vamos trabalhar, sobre os quais nós vamos falar e, obviamente, eu espero que este momento ele seja proveitoso para você. Você que nos acompanha pelo YouTube, você já sabe, esta aula é específica para você que vai fazer esse concurso da Polícia Penal do Piauí, banca em específico já definido, nós vamos trabalhar com base em questões da nossa banca. O primeiro ponto que eu já quero elencar aqui para ti é o seguinte: você que está aqui conosco, deixa o like na nossa transmissão, se você puder, obviamente o seu like vai ajudar demais aqui as nossas aulas, a expandir ainda mais o conhecimento, não só a você, como também a todos aqueles que necessitam e que desejam, anseiam passar num concurso público aqui no ano de 2024, certo? Então faz o seguinte, compartilha essa transmissão, deixa o seu like, é importante para o nosso time. Aqui abaixo também fica o espaço para comentários. Ao término dessa aula, se você gostou, se ela trouxe algo positivo aí para a sua preparação, faça o seguinte, considere deixar seu comentário também, porque é sempre importante para o nosso time, beleza? Galera, é o seguinte, como eu já falei, hoje nós vamos trabalhar Polícia Penal do Piauí, ok? Banca definida, tudo já pré-pronto, edital, enfim, tudo direcionado. O que é que eu preciso saber, Marcelo? A banca é a NUCEP, ok? Marcelo, quais são as nuances dessa banca? Primeiramente, ela é uma banca acadêmica, é uma banca de universidade. Então, esse é o primeiro ponto. A diferença entre banca universitária para uma banca comum, digamos assim, há diferenças, obviamente. Você vai ter de entender aqui que, por exemplo, no que se refere à língua portuguesa, não estudo, não faço um aprofundamento nas outras disciplinas. Óbvio, estudo e tenho um aprofundamento na minha disciplina, língua portuguesa. No que se refere à nossa disciplina, português em específico, que tem um peso aí importante na sua prova, você sabe que o primeiro ponto a listar é que, como ela é acadêmica, ela precisa de conceitos, ela depende de conceitos, ela é uma banca conceitual, ou seja, ela vai falar acerca do que é coesão, do que é coerência, vai cobrar estes conceitos aplicados dentro de um texto. Nós precisamos entender. Ela vai falar, por exemplo, acerca da situacionalidade, acerca da intencionalidade. Então são nomes que não são corriqueiros. Nós não temos no dia a dia outras bancas cobrando também. Não temos muitas questões com outras bancas cobrando estes conceitos, mas nossa banca cobra. Então existem pontos aqui que eu vou elencar para você que você precisa conhecer, porque são recorrentes. O banco de questões não é tão grande quanto o FGV, quanto o CESP, quanto o FCC, mas também dá para se trabalhar, certo? Dá para, assim, conhecer acerca da banca, dá para resolver provas anteriores e, obviamente, o direcionamento sou eu que tenho que dar a você. E eu vou entregá-lo aqui no decorrer do nosso encontro, beleza? Tranquilidade demais? Então desde já eu quero colocar aí na sua tela nossa primeira questão, nosso primeiro texto, né? O textinho da nossa primeira questão aí na sua tela. Seguinte, o texto aqui, texto 1, vai tratar, né, vai falar acerca de um processo de construção do nosso texto. Só que antes, olha para mim, preciso te falar o seguinte, nós vamos ter a nossa mega revisão de véspera, que ocorrerá no Piauí, obviamente. Então aqui está a tarjetinha para você, mega revisão de véspera, você já sabe, qualidade, objetivo, concursos, né? Levamos até você, vamos, obviamente, trabalhar no dia da MRV aquilo que julgamos importante e que, normalmente, se Deus quiser ocorrerá novamente, né? Acertaremos no dia da sua prova, certo? Marcelo, isso é mãe de Ná, alguém adivinha? Não. É um processo, né? Todos os professores são especialistas nas matérias ali que ministram, né? Então eles conhecem a banca, enfim, a possibilidade de acertar as questões que serão cobradas na sua prova, a possibilidade é gigantesca. Então faz o seguinte, se você topa participar desse desafio conosco, o QR Code está na sua tela, certo? 10 vezes de R$ 14,70 é o valor, você vai escanear o QR Code, vai obviamente adquirir o seu ingresso, você vai garantir a sua vaga aí para a nossa MRV, que por óbvio ocorrerá no Piauí. Estaremos em loco, ok? Para levar até você os pontos específicos da sua prova. Então não perca essa oportunidade. QR Code na tela, é só vir fazer parte da tribo Objetivo. Vou passando aqui já, porque, como eu falei a você, vamos à nossa questãozinha que está aí na sua tela, perfeito? Fazer o seguinte, questãozinha na tela, vamos à leitura. A
questão vai nos dizer assim, texto 1. Ó, chama-se textualidade. Marcelo, já tem um conceito? Já. Bem-vindo à banca no CEP. Chama-se textualidade, o conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto e não apenas uma sequência de frases. Ora, você há de convir que se eu coloco frases soltas e não há ali uma relação entre essas frases, eu vou ter apenas frases soltas, correto? Correto. Mas, a partir do momento que eu tenho a textualidade, ou seja, a ligação, a coesão, a coerência, a situacionalidade, a intertextualidade dentro do texto, eu vou ter como desenvolver, obviamente, esse texto, compondo uma textualidade, não mais um maramanhado de frases soltas, correto? Vamos lá. Ó. Belgrand e Dashley apontam 7 fatores responsáveis pela textualidade de um discurso qualquer. Vamos lá. Ele diz, primeiro, a coerência. Marcelo, o que é a coerência? A coerência nada mais é que o respeito às ideias do texto. Então, veja, se eu tenho um texto, trocando em miúdos, tá? Se eu tenho um texto em que, no primeiro parágrafo, eu afirmo, por exemplo, que o Brasil é um lugar em que as pessoas vivem bem, eu não posso, no segundo parágrafo deste texto, afirmar que o Brasil não é um lugar onde as pessoas vivem bem. Você consegue perceber que a coerência ela é uma linha de pensamento e o respeito a premissas dessa linha de pensamento, correto? Perfeito, então essa é a coerência. Marcelo, e a coesão? A coesão é a perfeita ligação entre os meus textos, ou entre os meus parágrafos, entre os meus períodos, entre as minhas frases, enfim, é a correta ligação entre os termos do meu texto, que se relacionam com o material conceitual linguístico do texto. E a intencionalidade, aqui é fácil. O que é intencionalidade? É a intenção de quem escreve. Todo enunciado tem um porquê. Não existe almoço de graça. Você já ouviu esse comando? Olha, não existe almoço de graça. Exatamente na língua da mesma forma. Não existe expressão gratuita. Alguém fala com uma intenção. Todos, preste atenção, todos os discursos que você solta todos os dias, conversando com pessoas diversas, eles possuem uma intencionalidade, correto? Sim. Continuando. Além da intencionalidade, nós temos a aceitabilidade. Óbvio, se eu estou tratando acerca de um texto, se eu falo, dou uma informação, eu pressuponho que deve haver uma aceitabilidade, sim, por parte de quem me escuta. Situacionalidade, o que é a situação comunicativa? Em que lugar eu estou inserido? Você há de convir comigo que uma coisa é estar em uma roda de amigos. Sim, estamos ali conversando e tal. Outra coisa é uma reunião com seu chefe de trabalho. Você, obviamente, não vai ter ali a mesma ideia linguística que você utiliza quando você está ali com seus colegas. Óbvio que a situação ela é importante. Além disso, informatividade, que é o quê? É a tentativa de gerar informação que está sendo ali pressuposta, né, dentro daquele contexto comunicativo. E a intertextualidade. O que é a intertextualidade? É a relação do texto que é expresso, do texto que é realizado com outros textos, né? Esta é a vertente da intertextualidade. Nem todos estão, obviamente, inseridos em toda a situação comunicativa. E tem a ver com fatores pragmáticos envolvidos no processo sociocomunicativo, ou seja, social da comunicação. Marcelo, essa questão, ela parece muito uma questão elaborada para professor, não é verdade? É, mas não foi, bicho. Não foi. Os conceitos aqui são muito estudados no cunho acadêmico. Aqui, durante o meu curso de letras, obviamente, eu sou graduado em letras, né? Eu tenho mestrado, na verdade, em letras, estou concluindo. Nós estudamos todos esses conceitos aqui, tá? Certo? Intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade. Agora, provas de nível médio, nível superior para outros cargos, outras bancas não costumam cobrar. Nossa banca foi e cobrou, certo? Perfeito. Olhe comigo esse texto que aí está. Ó. Visualize o que está descrito. No primeiro momento, eu quero que você perceba, tá? Analise, porque nossa banca ela vai cobrar que você analise a figura da charge, certo? Charges, tirinhas são muito comuns, nós temos de analisar. O que é que você consegue perceber? Aqui eu quero que você raciocine. Raciocina comigo. No primeiro momento eu tenho uma moça aqui, né, que está lendo o livro, ó. Depois eu tenho a mesma moça, só que agora ela está um pouquinho mais levantada, né? Depois eu tenho a mesma moça um pouquinho mais. Aqui já tem a figura do que parecem ser flores, né? Folhas, na verdade, saindo ali da moça. Depois eu tenho uma abelha aqui surgindo, certamente aqui há frutos, né? Ok.
E por fim, nós temos o texto. Ó. Agora sim há um texto aqui. Professora, a moça fala. A professora vai e diz, calma, é normal. O que você consegue entender aqui? Ora, a moça começa a ler e ela começa a aflorar. Começam a sair dela, é até poético, né? É até poética esta tirinha, né? Começam a sair folhas, frutos desta moça, né? O que é que isso me diz? Isso me diz que o poder da leitura, como que é importante o fator leitura, né? Tranquilo? Ok, Marcelo. Consegui compreender todos esses valores dentro do meu texto. E agora? Agora nós vamos aqui para a questão. A questão vai nos dizer o seguinte, ó. Relacionando, melhor dizendo, a discussão do texto 1. Eu não trouxe o texto 1, Marcelo. Você não trouxe o texto 1, não é verdade? O texto 1 é esse aqui, ó. O texto 1 é esse aqui, ó. Certo? É só isso aqui. Isso aqui é o texto 1? É. Relacionando a discussão do texto 1 com a figura acima, ou seja, com a figura que foi expressa, é possível dizer que, no que se refere ao uso de fatores responsáveis pela textualidade, aí ele joga essa questão aqui. Meu irmão, é uma questão de nível very hard, mas foi cobrado pela sua banca. O seu examinador cobrou. Eu já trouxe as definições para você. Agora olha para mim. Um ponto que eu quero que você guarde aqui para a sua banca é, Marcelo, as questões, existem questões difíceis? Existem. As questões que vão cobrar coesão, coerência, normalmente são um pouquinho mais puxadas. Mas, bicho, vai por mim. Se você utilizar uma coisinha chamada bom senso, você vai acertar a maioria das questões. Como assim bom senso? Vem comigo, ó. Analisa o item A aqui comigo. Vamos ao item A que diz assim, ó. Ocorre acima o uso da aceitabilidade. Sim, eu tenho que aceitar o que o texto está propondo. Sim, sim. Ó, como fator pragmático, não se preocupa com isso. Ah, é fator pragmático? Não é pragmático. Pragmática é uso, certo? Ok, precisa aprofundar disso não. De textualidade. Uma vez que a tirinha parte da ideia de que o personagem leitora sabe o que está a ocorrer na situação apresentada do texto. Calma aí. Calma aí. Uma vez que a personagem leitora, ou seja, a moça que ela sabe o que está acontecendo com ela, não, não, velho. Na verdade, ela diz assim, ó, professora, porque ela se espanta, o que é que está acontecendo comigo? Ó, professora. A professora vai e diz, calma. Quando você lê, as ideias vão aflorar, isso é normal. É, em outras palavras, é isso que ela está dizendo. Essa tirinha aqui, ela é bela, né, cara? Beleza. Tô usando bom senso, tá? Então isso aqui tá errado, ó. Show de bola. Show de bola, Marcelo. Eu visualizei, li a tirinha, não apresentou nenhuma assertividade do que estava na letra A. Olha a B. O artista responsável pela figura 1 se vale do inusitado da transformação do personagem em árvore diante da leitura de um livro para chamar a atenção do leitor e colaborar com a interpretação de que a leitura e os livros transformam os sujeitos. Fato que é muito comum em textos como esse, explorando assim o conhecimento da situacionalidade textual, como um fator pragmático de textualidade. Rapaz, ao longo do texto, eu sei que ela foi se transformando, não é verdade? Sim, ele se vale disso para chamar a atenção de que o sujeito, ao ler, ele está sendo transformado. Eu gostei dessa daqui, vou colocar uma carinha bem aqui, ó. Eu gostei disso aqui, mas deixa aqui. C. A intertextualidade, ou seja, a capacidade que um texto tem de se relacionar com outro. Enquanto fator pragmático, ou seja, fator de uso de textualidade, em alguma medida presente no texto, torna prescindível na figura acima, já que o leitor não precisa se valer de conhecimento prévio nenhum. Oxi, isso é verdade? Marcelo, o que é prescindível? Muita gente cai aqui em pegadinha de banca por conta de algumas palavras. Se eu falo para você assim, olha, é imprescindível que você estude, ou seja, é necessário que você estude, imprescindível. O que é prescindível? Se imprescindível é aquilo que é necessário, prescindível é o que é desnecessário. Ele está dizendo, ó, é desnecessário que você utilize algum conhecimento prévio. Óbvio que não é. Se faz muito necessário. Então a letra C, ó, é outra assertiva que eu vou descartar. Veja, eu estou analisando do ponto de vista acadêmico, mas também estou analisando do ponto de vista do bom senso. Dá para acertar a questão partindo por dois parâmetros, certo? Olha a D. A intencionalidade, enquanto fator extralinguístico, não está presente no texto. Ou seja, não há intenção. Não há nenhuma intenção com essa tirinha aqui. Ah, sim. Qual é a intenção? Mostrar que a leitura tem poder de transformação. Essa é a intenção, cara.
já que o leitor não consegue compreender a situação da figura 1, valendo-se assim de uma construção falha no texto, nada a ver. E letra E, a coerência, ou seja, a ligação entre as partes do texto, enquanto fator pragmático de textualidade, é afetada no texto pela associação entre as situações contraditórias, como ler e se transformar em árvore. Oxe, veja, isso aqui é incoerente? Perdão. Isso aqui é incoerente se eu perguntasse para você, ó, esse fator aí, o que está sendo expresso, é incoerente para ti? Lógico que não, você vai me dizer, não, Marcelo, isso não é incoerente não. Porque, na verdade, há uma coerência. Quando você lê, você é transformado. Então, ó, a assertiva E também está descartada. Gabarito só pode ser a letra B, de bravo, justamente o gabarito também dado pela banca. Vamos tocar o barra. Bora para a questão de número 2, tá? Questãozinha de número 2. Ó, você é abençoado, abençoada, que está acompanhando a nossa aula. Deixa o like. Se você ainda não deixou o seu like, deixe. É importante para o nosso time, porque assim mais eventos como este irão ocorrer, certo? Lembrando sempre, Marcelo não tem um material base. Então cuida. Corra, venha conhecer a nossa preparação total para a Polícia Penal do Piauí, certo? Aqui nosso objetivo é aprofundar, conhecer a banca, saber acerca do que ela vai tratar no momento da sua prova, como que ela cobra, ok? Só questão da sua banca, vem comigo. 2, ainda na mesma prova. Na tirinha acima, ou seja, a mesma figura, ó, aparece um curto diálogo entre personagem visível, no último quadrinho, e o interlocutor, que é a professora, que lhe responde ao chamado. Ok, lembra lá? Deixa eu voltar aqui. Ó. Ela fala, professora, calma, é normal, a professora vai e fala. Vamos lá. Esse diálogo traz, um certo modo, informações complementares que integram, assim, a textualidade da tirinha. Considerando ainda a discussão ensejada no texto 1, ou seja, coesão, coerência, intertextualidade, quais esses fatores são importantes ali para a construção do texto. É possível afirmar corretamente que, Marcelo, outro diálogo, ou melhor, outro comando que não é muito fácil. Não, não é. Você vai partir de duas premissas. Ou você analisa friamente, objetivamente, ou você vai para o bom senso. O chamado bom senso dentro da construção do texto. Não é uma questão difícil. Eu volto a frisar para ti. Não é uma questão difícil, tá? Vamos lá. A informatividade, ok, a capacidade de informação, falamos acerca disso, enquanto fator pragmático de textualidade, não é levado em consideração na interação entre interlocutores. Meu amigo, quer dizer, então, quando duas pessoas estão conversando, eu não levo em consideração informatividade? Claro que levo. Todo e qualquer processo de construção linguística tem informatividade. Eu quero conversar, eu quero trazer uma informação, sim. Já que o conteúdo está depreendido ao que está desenhado, ele está falando isso dentro do texto. Nananina, não. Risquei. Letra B. O artista danifica a coerência textual, dificultando a compreensão do leitor. Eu pergunto, ele dificultou aqui a compreensão? Não. Na verdade, não. A figura aqui está perfeita, está mostrando cada passo a passo a partir do momento da leitura, o que é que acontece com cada indivíduo. Então, ó, risquei também. D. O diálogo é importante e parte integrante da textualidade da tirinha, verdade? Já que deixa evidente que por meio da leitura, ok, intermediada pela professora, sim, porque a professora é quem está intermediando essa leitura, tanto é que a moça que está lendo vai lá e fala, professora, certo? O sujeito, o leitor, se transforma ao dar frutos à imaginação, Marcelo. Gostei da C. Não há ali, obviamente, frutos da imaginação. Eu sei que há frutos, sim. Mas será que são frutos da imaginação? Não sei. Mas como a figura, a tirinha está lá, está demonstrado, aqui eu acredito que o examinador extrapolou um pouquinho. Mas não tem problema. Tá tudo correto, tudo correto. O último trecho extrapola um pouco. Mas não significa dizer que está errado. Deixa aí a C. D. A tirinha em questão prescindiria, ou seja, dispensaria de novo. Ó, ele cobrou prescindir bem aqui, ó. Guarda essa informação. Prescindível é o que é desnecessário, é o que pode ser retirado, é o que pode ser colocado de fora. Ou seja, a tirinha prescindiria, ou seja, não precisaria dos 4 primeiros quadrinhos, pois o último já seria o suficiente para o leitor da tirinha compreender como a leitura transforma. Eu pergunto, se você pegasse, ó, risca daqui para cá, deixa eu pegar aqui a canetinha, risca daqui para cá e deixa só essa última aqui, ó. Será que aqui a expressão do que você recebeu, o impacto ao ver essa tirinha, ao ler o que está ali escrito, seria o mesmo se você começasse a ler a partir daqui? Você vai me dizer, não, Marcelo, não seria. Porque isso aqui, ó, é um processo de
transformação. Ó. Veio desse para esse, veio desse para esse, veio desse para esse, até chegar nesse. Houve todo um processo de transformação. Então, a transmissão da mensagem não seria a mesma. Não seria. Compreende? Então, aqui, errada também a letra D. E a letra E? Ao expressar calma, é normal. O artista desarma o leitor, pois reafirma a expectativa criada pela personagem leitora. Pergunta: a personagem aqui, ela tinha expectativa de que isso fosse acontecer com ela? Nananina não. Tanto é que ela chega para a professora e diz: professora, e a professora calma. Ó, calma, é normal. Então ela não sabia o que iria acontecer no decorrer do processo de leitura. Perfeito? Tranquilo. Então tá errada também a letra D. Deste modo, nosso gabarito só pode ser letra C de casa. Perfeito? Letra C de casa na questãozinha de número 2. Vamos para a terceira questão. Outro texto da mesma prova, só que dessa vez ele vai trabalhar com uma outra charge. Tranquilo? Tranquilo. Olha para mim. Outro ponto importante que você deve saber é que, para a sua banca, o conhecimento de mundo ele se faz necessário. Essa questão vai ser a prova viva disso. O conhecimento de mundo se faz necessário. Por quê, Marcelo? Porque ele vai jogar uma charge aqui, você vai ler comigo, e vai jogar um discurso. Aí ele vai perguntar qual a relação entre a charge e o discurso que ali está sendo expresso. Vem cá, ó. Texto na sua tela diz assim. Primeiramente, ó, vamos ler as informações que ali estão na tirinha, né? Ou na charge, melhor dizendo, neste caso, né? Ó, 1933, 2013. Estrangeiros são uma ameaça. Estrangeiros são uma ameaça. O que esta tirinha, esta charge tem em comum? Nesse caso deveria ser charge, né? Porque ali há dois aspectos e tal, não há diversos quadrinhos, não há progressão, mas enfim, vamos partir do princípio que é a charge, até porque tá ali, né? Lê a charge, é uma charge mesmo. E aí, o que elas têm em comum? Do ponto de vista textual, o discurso, né? Estrangeiros são uma ameaça. Ok. Aí ele vem e fala assim. Ele diz o seguinte. É sabido que, para compreendermos o texto como uma unidade de sentido, precisamos analisar todos os elementos textuais. Claro, eu tenho que analisar o texto, mas eu tenho que analisar a imagem também. Se ele me trouxe aqui uma tirinha, a imagem ela também vai ser importante. Mobilizados para a sua construção. Ó. Ainda considerando o que foi expresso no texto 1, ou seja, tudo aquilo que trouxe intertextualidade, situacionalidade, lembra? Coesão, coerência, ainda levando em consideração aquele debate, agora analisando a figura 2, acima, pode-se dizer corretamente que a charge que? Ora, vamos partir, vamos analisar essa charge aqui. Beleza. Mas olha aqui comigo, olha para cá. Você sabe quem são esses personagens que aí estão? Sim ou não? Vou colocar de novo na sua tela. Eles são importantes para que eu conheça, para que eu saiba resolver essa questão? São sim. O primeiro senhorzinho que está aí do lado, o bigodudozinho aí, ó, o do bigode, nitidamente, 1933, contrário a estrangeiro, alemão. Alemão não, né? Ele é austríaco, mas pregava a raça pura ariana, alemã, né? É o Adolf Hitler. Aqui, ó, há o Hitler, certo? Ok, este é Adolf Hitler. Beleza. Do lado de cá. Show. Aqui, o contexto envolvido nesta expressão, estrangeiros são uma ameaça, é o contexto de quê? É um contexto da Alemanha nazista. Então veja, o discurso do Hitler era totalmente contrário aos estrangeiros. Por quê? Porque ele pregava a raça ariana, a pureza de raça, ok? Dizia ele que a raça alemã, a raça que compunha o pan-germanismo, né? Seria uma raça pura, uma raça ariana que não deveria se envolver com as demais, correto? Por isso que ele era contrário ali à figura de quê? De estrangeiros. Até aí tudo bem. Tanto é que você sabe que daí, né, da ideia, já há também na Itália o fascismo e assim por diante, né? O franquismo, o salazarismo em Portugal e assim sucessivamente. Todas essas situações, mas nenhuma tão segregacionista quanto foi o nazismo, obviamente. Ok, então eu tenho lá a figura do Hitler dizendo que estrangeiro é uma ameaça. Do lado de cá, eu não tenho um personagem que eu consiga notar alguém que é uma figura marcada a que eu consiga fazer remissão. Não tenho. Mas eu sei que pelo jaleco aqui, ó, e pela utilização aqui deste mecanismo utilizado por médicos, eu sei que é um médico. Ah, Marcelo, é verdade. Eu sei que é um médico. É 2013. Ora,
Me faz lembrar aqui que, à época, havia um programa chamado Mais Médicos. Mais Médicos. Um programa chamado Mais Médicos. O que era que estava acontecendo? É só você catar aí as informações, tá? Não vou inventar nada aqui, são informações objetivas. O governo lança um programa, por quê? Porque muitos médicos brasileiros não estavam querendo se deslocar para regiões mais remotas do nosso país. Por exemplo, a região ribeirinha, por exemplo, o Pará, certo? Tranquilo? Ok. E regiões mais interioranas também. E essas populações necessitavam, né? Então, houve um programa chamado Mais Médicos, que era justamente para quê? Estrangeiros, sobretudo cubanos, fizessem esse processo. Ora, eles viriam, realizariam ali parte de sua formação, prática, obviamente, com os brasileiros, ok? Ok, foi um bafafá à época. Tranquilo, Marcelo. Então eu tenho essa situação, ó. Aí vamos lá. Sabendo agora qual que é a informação que está aqui e qual a informação que está aqui, eu consigo saber o porquê de eles estão falando, o porquê de eles estarem falando que estrangeiros são uma ameaça. O médico aqui, estrangeiro é uma ameaça. Por quê? Porque ele está com medo de perder o emprego. O Hitler aqui, estrangeiro é uma ameaça. Ameaça por quê? Porque ele dizia que a raça ariana, a raça alemã, os alemães, né? Por sinal, ele não era alemão, mas pregava a pureza alemã, enfim, a contradição seria, né, a construção aqui de uma ameaça aos alemães, né? Os estrangeiros seriam uma ameaça aos alemães. Perfeito, Marcelo, entendi todo o contexto. Agora eu consigo ir na questão. Sim, sim. Mas veja, tudo isso pressupõe conhecimento de mundo, correto? Vamos lá. Foi a única questão também que apelou um pouco mais assim, né? A letra A diz assim, ó: o mesmo enunciado, estrangeiros são uma ameaça, proferido pelos dois personagens, possui o mesmo sentido. Eu pergunto, possui o mesmo sentido? Estrangeiros são ameaças, independentemente do contexto e das pessoas que dizem. Cara, do lado de lá foi um dos caras mais bárbaros da história do mundo, tá? Hitler ali só tá do lado ali, acho que do capeta e do Stalin, certo? Ok? Só tá do lado do capeta e do Stalin, pai do comunismo, né? O comunista também matou pra caramba. Só. Ok? E do lado de cá tem um médico, certo? Então, não, né? Não. Depende sim. Depende de qual que é a situação ali que está envolvida, certo? Então vou tirar. Risquei. B. A indicação dos anos 1933 e 2013 é figurativa. Olha, não importa não, é isso que ele está dizendo. Não apresentando informações relevantes. O quê? Essa informação aqui, ó, me diz que vivemos o período entre Primeira e Segunda Guerra. Correto? Correto. Primeira 14 a 18, 1914 a 18. Segunda, 39 a 45. Então estamos vivendo aqui, aliás, o senhor Adolf Hitler aqui, né, poderia ter morrido lá na Primeira Guerra, não morreu, certo? Foi combatente de guerra da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, sobreviveu para ser ruim na Segunda, ok? Ok, Marcelo. Então, os anos que estão dispostos aqui, eles são importantes sim, eles significam sim para o contexto, para que eu consiga entender. Então, risquei. Perfeito, Marcelo. Vamos nascer. Os dois personagens representados na charge são anônimos. Não. Este aqui é anônimo, ó. Este aqui não, este aqui é Adolf Hitler. Ou aleatórios. Ah, já tá errado. Risquei. Vamos continuar. D. Texto e imagem podem ser interpretados separadamente na charge, já que o sentido conferido pelo chargista é compreendido mais pela imagem do que pelo texto. Nananina não. Se eu coloco só o Hitler aqui falando, não coloco nenhum texto, poderia ser qualquer discurso dele. Da mesma forma, um médico aqui falando sem o texto, poderia ser qualquer discurso do médico. Correto? A letra E tem que ser o nosso gabarito, né? Vamos ver. A letra E diz assim, ó. A charge expressa que o enunciado estrangeiros são uma ameaça, dito pelos dois contextos indicados, ou seja, 1933 e 2013, poderia ser um ponto em comum entre os dois personagens. Sim. Ó, o fato de o médico aqui estar dizendo, ó, estrangeiros são uma ameaça, não significa dizer que o médico aqui queria que os estrangeiros morressem, como é o caso do Hitler. Compreende? Sim. Então, a única coisa que os assemelha aqui é justamente o discurso, a ideia de que estrangeiros são uma ameaça, de acordo com eles, correto? Quando do surgimento do programa Mais Médicos no Brasil, exatamente a informação que eu trouxe, correto? Tranquilo? Gabarito letra E. Ah, Marcelo, eu vou entrar com recurso, porque é uma questão que envolve história também na resolução. Meu irmão, não vai caber, não vai dar certo, ok? Por quê? Porque vai pressupor de você também conhecimento de mundo, correto? Gabarito letra E.
de escola. Vamos tocar o barco. Questãozinha de número 4, ainda da nossa banca também, como todas que aqui estão. Qual das alternativas apresenta o uso da crase como no trecho? Parte das propostas da lei também prevêem remunerações que valem a metade, remunerações que equivalem, perdão, à metade do salário mínimo estabelecido legalmente para adultos. Veja, note que o que eu tenho aí é a expressão equivaler, né? Ó, equivalem, correto. Eu sei que se equivale, e agora uma questão que envolve, né? Que envolve o conceito gramatical propriamente dito, eu sei que se equivale, canetinha, deixa eu mudar a cor aqui, rapidez, equivale a algo, ó, equivale a algo, perfeito. Se equivale, equivale a algo. Marcelo, eu sei que a construção da crase nada mais é que a regência, sim, de uma preposição, ok, mais a figura de um artigo, ok. A preposição já existe, que é essa preposiçãozinha aqui, ó. Ok. Porque se equivale, equivale a algo. Eu só preciso saber se a expressão que aqui está aceita ou não a figura de um artigo, porque ao somar, obviamente, eu vou ter a figura da crase. Como é que eu faço isso? Muito simples. É só você analisar se a palavra que aqui está, ó, ela é feminina. Se ela é feminina. Ok. Se a expressão é feminina. Ok? Tranquilo, show de bola. Como é que eu faço isso? Pega lá o trecho. Qual é o trecho? É metade. Pega a expressão metade que ele está. Equivale a algo. Ok. Você pode dizer assim, ó, metade dos problemas. Você pode falar isso, ó, metade dos problemas vem da corrupção. Ok. Eu posso falar metade dos problemas. Posso? Posso. Mas eu também posso dizer a metade dos problemas. Posso? Não posso. A metade dos problemas vem da corrupção. Então, note que há aqui também a figura de um artigo. Ao somar o A mais o A, eu tenho a figura do A com crase. Perfeito? Marcelo, me deu outro exemplo. Se eu digo assim, ó, eu me referi à juventude. Note, eu posso dizer, olha, juventude bela. Posso. Juventude bela. Mas eu posso dizer a juventude bela. Não posso? Não posso. Note que a utilização da figura do artigo ela é facultativa. Então, eu posso utilizar a figura da crase? Posso. É o caso que aqui está. Eu não estou dizendo que aqui é um caso de crase facultativa. Cuidado. Eu estou dizendo que esta crase surge por regência. Tranquilo? Show de bola. Olha a letra A, ó. À noite. Esta é a expressão que ele quer saber se vai crase. Vai crase? Vai, mas toma cuidado. Não foi isso que o examinador te pediu. Não foi isso que ele te perguntou. Ele quer uma alternativa que apresenta o uso como no trecho. Ele quer exatamente igual ao do trecho original. Percebe? Sim. Aqui é o uso da crase por se tratar de uma locução adverbial. Ok. Todas as locuções adverbiais femininas recebem crase. Por exemplo, à esquerda, à espera, à noite, à tarde. Show de bola. Então, tá errado aqui porque não é o mesmo uso. Letra B. Refiro-me. Opa. Esta é a expressão que mais cai em prova. Tanto é que na minha matriz, aqui no objetivo, eu só trabalho com a expressão refiro. Ok? Na verdade, trabalho com outras, mas a referir-se é a principal. Por quê? Nada em vão. É a que mais é cobrada. Quem se refere, meu aluno, se refere a. Então, já sei que existe a preposição. Sim, e é por regência, ó. Porque um termo está pedindo a preposição. Agora pega a palavra peça. Você diz o peça de teatro ou você diz a peça? Ora, a peça. Então note, eu tenho justamente a união de uma preposição mais um artigo, gabarito letra B. Vamos um pouquinho mais rápido. Luiz é um romântico à moda antiga, à moda ou à maneira. Ok, vai crase? Sim, mas também por ser locução e não por ser regido. Às 12 horas, aqui é crase diante da utilização de tempo. Ok, não é o que eu quero. Por fim, devo satisfação apenas a meu pai. Aqui nem crase deveria existir, porque a expressão meu, que está, é um pronome possessivo de cunho masculino. Correto? Sim, é o meu pai. Se eu fosse utilizar um artigo aqui, seria ó, devo satisfação apenas ao meu pai. Tranquilo? Retirei. Gabarito letra B. Tocando o barco, vamos à nossa próxima questãozinha, que vai nos dizer assim, ó.
leia a tirinha abaixo e responda às questões. Perfeito. Então, será mais de uma, obviamente, né? Preciso de uma notícia boa. O paizinho vai e fala. Pois não. Alguém responde para ele. Pois não. As más notícias ainda não chegaram. Então veja, ó, a notícia boa que ele vai ter é que as notícias más ainda não chegaram. Ok. Ora, já é um motivo para comemorar. Aí alguém vai e fala. Elas vão chegar na hora da comemoração. Aí lascou, né? É meio que paradoxal também. O humor é provocado justamente por isso, né? Por essa quebra da expectativa na construção do texto. Aí vamos lá, diz assim, ó. A palavra notícia recebe acento seguindo a mesma regra de acentuação das seguintes palavras. Ok. Aqui, olho de Tandera, tá? Olho de Tandera. Marcelo, não sei o que é o olho de Tandera. Você nunca assistiu Thundercats na sua vida? Pois é, olho de Tandera. Por quê, Marcelo? Por quê? Porque é o seguinte. Cara, quando o examinador te disser assim, eu quero palavras que seguem a mesma regra de acentuação, ele está falando de todas. Ele não está falando só da primeira. Ah, vamos lá, vamos supor que eu peguei aqui uma palavra como ambulância. Peguei lá ambulância. A ambulância segue. Então, beleza, marquei o gabarito letra D. Cuidado. Porque quando ele pedir palavras que seguem o mesmo processo, mas isso é besteira. Não tem gente que erra nisso, não. Tem. Tem gente que ainda erra nesse tipo de situação. Então, cuidado. Se ele pedir palavras, então você vai ter que analisar uma por uma todas de uma linha, de um bloco, obviamente. Letra A, primeira, segunda e terceira palavra. Segue a mesma regra? Segue. Então, beleza, é o meu gabarito. Se pelo menos uma das expressões ali não seguir o que ele está pedindo, já anulo. Já não quero essa sentença. Vamos lá. Letra A, ó. País. Primeiramente, notícia, né? Vamos voltar aqui para notícia. Vamos separar essa sílaba? Bora. Notícia. Cuidado. Como regra, português do Brasil, português chamado português brasileiro, ok? É aqui, tá? Português do Brasil, como regra, o nosso bom e velho portuguesinho, é assim, tá? Cia, dessa forma, ok? Ok. Se forçarmos, e eu já vi questão pedindo isso, nós também podemos fazer, ó, da seguinte forma, notícia, ok? Ok. Marcelo, fator de prova, fator pragmático, ou seja, de uso. O que é que eu vou levar para minha prova? Notícia é uma paroxítona. Paroxítona, ou seja, a sílaba tônica recai sobre a penúltima sílaba, ok? Marcelo, na pior das hipóteses, a questão é difícil. E só cai assim quando vem moendo. Só cai assim quando vem moendo. Certo? Isso aqui não é a regra. Isso é a exceção. Vi lá, analisei todas as questões. E nenhuma eu encontrei gabarito, mas tem o diabo da palavra notícia separado como proparoxítona acidental eventual. Aí eu marco? Aí você marca. Mas isso aqui, abençoado, é a exceção. Ok? É a exceção. Por que a gente fala? Porque já viu caindo. Né? A gente trabalha com isso aqui. Então vai por mim. Como regra é isso aqui, como exceção é uma proparoxítona. Perfeito. Aí ele vai e quer saber, olha, onde é que tem paroxítona aí? Vamos na letra A. A letra A diz país. Cuidado. Cuidado por quê? Porque recentemente, houve uma questão da Fundação Getúlio Vargas, que não é, obviamente, a que vai fazer o seu concurso, já sei disso. A banca é no CEP, fique tranquilo. Mas houve uma questão que afirmou que país era uma palavra oxítona. Oxítona. E eu vi gente correndo atrás de recursos. Meu Deus, ela não é oxítona. Ela é oxítona. País, como regra de sílaba tônica, é uma oxítona. Olha onde é que está a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Oxítona. Mas como regra de acentuação, que é fator diferente, uma coisa é regra de acentuação, outra coisa é posição da sílaba tônica. Eu utilizo a posição da sílaba tônica para saber a acentuação, mas a recíproca não é verdadeira. Ou seja, eu não posso saber a posição para tentar saber a sílaba tônica, correto? Note, país como regra de acentuação é a chamada regra do hiato. Ok, mas eu posso dizer que país é uma oxítona? Posso, como posição de sílaba tônica. Correto? Mas não me serve, porque eu quero uma paroxítona, já risquei. B, pássaro, ó, pássaro. Eu tenho a sílaba tônica sendo a antepenúltima, ou seja, proparoxítona, risquei. Polícia. Marcelo, você me pediu para usar a regra geral. Então, como regra, terminou em IA, já sei, polícia. É o quê? Proparoxítona.
Boêmio. Opa, paroxítona. Série, paroxítona. Já gostei da letra C. Gostei, marquei. Letra D, ambulância, paroxítona. Herói, cuidado, herói é oxítona, ok? É ROI. Esse ROI aí é junto, tá? É uma oxítona, continua recebendo a acentuação, né? Porque é um ditongo aberto OI, só que na posição oxítona. Perdeu o acento, a posição paroxítona. Por exemplo, assembleia, ideia e assim sucessivamente. Por fim, polinômio. Polinômio, de fato, também é uma paroxítona, mas, pela palavra herói aqui, deixa de ser o nosso gabarito. É lâmpada proparoxítona, já acabou. Aqui já não precisa analisar o restante. Gabarito letra C na questão de número 5. Vamos lá. Tocar o barco aqui mais rapidinho, tá? Com as demais questões, porque o tempo urge. Questãozinha de número 6 vai nos dizer o seguinte, ó. Quanto à classificação dos sujeitos da oração, dentro da construção aqui do nosso texto, né? Dentro da construção do nosso texto, ele vai nos pedir o seguinte, Vai dizer assim, ó. Só um instante, deixa eu me colocar aqui na tela. Show de bola. Ele diz assim, ó. Quanto à classificação do sujeito da oração, no primeiro quadrinho pode-se afirmar corretamente que se enquadra como. Marcelo, que quadrinho é esse? Volta aqui comigo, abençoado. Ó, volta lá no quadrinho. Tá um pouquinho distante, mas vai valer. Volta aqui, quadrinho. Quanto à classificação do sujeito desse quadrinho aí, certo? Eu vou apagar aqui as anotações, perfeito. Já era. Vamos lá. O primeiro quadrinho, eu quero o sujeito do primeiro quadrinho. Banca que cobra sujeito. Interessante. Vamos lá. Cadê o primeiro quadrinho, Marcelo? Na tela. Ó, preciso de uma boa notícia, ou de uma notícia boa, tanto faz. Preciso de uma notícia boa. Correto. Ora, como é que é o seu sujeito da oração? Pergunta ao verbo. Quem ou o que, né? Não, ó. Aqui é o verbo precisar. Quem ou o que precisa? Eu. Eu preciso. Sujeito que está oculto, né? Ó, sujeito oculto. Oculto. Sabe por que é bom resolver esse tipo de questão? Porque nós vamos ver como é que ele chama o nome do sujeito oculto. O sujeito oculto ele também pode ser chamado de elíptico, pode ser chamado também de desinencial. Todos são nomes dados aqui ao chamado sujeito oculto, né? Então vamos lá, vamos ver como é que ele chamou aqui nessa nossa questãozinha, ó. Podemos dizer que é um sujeito simples? Não, Marcelo, o que é o sujeito simples? Um sujeito simples é aquele que só tem um núcleo. Quando eu digo assim para você, ó, eu saí ontem. Ontem. Eu saí ontem. Veja essa expressão. Quem é o sujeito? Quem ou o que saiu? Eu. O sujeito está expresso, ou seja, está escrito? Está. Como só tem um núcleo, sujeito simples. Marcelo, se eu tivesse assim, ó, eu e José. Obviamente, concordância, saímos ontem. Eu e José saímos ontem. Eu e José. Marcelo, o sujeito está expresso, ou seja, ele é um sujeito que está expresso, obviamente. Ok. Quantos núcleos? 1, 2. Se eu tenho 2 ou mais núcleos, eu estou diante de um sujeito composto. Aqui, sujeito simples. Qual que é a diferença, Marcelo, de dizer assim, ó, saímos ontem, por exemplo? Na expressão saímos ontem, se eu perguntar para você quem ou o que saímos, você vai me dizer nós. Mas eu pergunto, o nós está escrito, está expresso? Tá não. Por isso que ele é chamado de oculto, elíptico ou desinencial. Eu consigo ver pela desinência do verbo. Saímos nós. Se eu dissesse saí ontem, saí eu, mas como não está expresso, sujeito oculto, ok? Elíptico ou desinencial. Sujeito indeterminado é quando eu tenho este mesmo processozinho aqui, só que trabalhando com a terceira pessoa do plural, sem referente. Por exemplo, se eu digo assim para você, ó, saíram ontem. Você vai me perguntar, quem ou o que saíram ontem? Você vai dizer eles. A vontade que dá de dizer é eles, não é verdade? É, mas você vai se lembrar de que eles representa terceira pessoa do plural. Como não há um referente, aqui é o chamado sujeito indeterminado, tá? Sujeito inexistente, verbo haver, ok? No sentido de existir, acontecer ou ocorrer, é o principal. Quando eu digo assim, ó, há 3 pessoas ali na sala. Há 3 pessoas.
Eu não posso dizer três pessoas, óbvio, né? Ou haviam 3 pessoas. Não, é havia 3 pessoas ou há 3 pessoas na sala. Ok. Por quê? Porque eu tenho uma construção de sujeito inexistente, né? Ou oração sem sujeito. Sétima questão, ainda de acordo com o nossa bendita chargezinha lá. Ó, tirinha, né? Quanto aos verbos e suas classificações, na tirinha a análise é incorreto. Vamos ver. Ele diz, há pelo menos um verbo transitivo indireto, pelo menos um transitivo direto, um intransitivo de ligação e uma locução verbal. Vamos voltar lá. Voltando ao texto, deixe-me apagar aqui e vamos buscar os verbos, ó. Eu vou riscá-los, você vai analisar comigo. Primeiro, preciso. Ó, meu aluno, quem precisa, precisa de algo, não é verdade? Sim, ó, preciso de uma boa notícia. Qual que é a classificação desse verbo? É um verbo transitivo indireto. Sim, porque ele rege a preposição. Continuando. Pois não, melhor dizendo, né? As más notícias ainda não chegaram. Quem não chegaram? As más notícias. Chegar, quem chega simplesmente chega, é um verbo intransitivo. Ok. Depois, já é um motivo para comemorar, já é verbo de ligação. Ok. Motivo para comemorar. Comemorar o quê? Ele não diz, a expressão não me diz, então verbo intransitivo. Ok. Eles vão chegar, vão chegar. É uma locução verbal. Locução. Só que é uma locução verbal de cunho o quê? De cunho intransitivo também. Não diz assim, dentro da construção. Eles vão chegar na hora da comemoração. Ah, Marcelo, na hora da comemoração é o objeto direto. Nananina não. Olha o nazinho aqui, a preposição em. Ah, mas é objeto indireto, você tem preposição. Também não, porque na hora da comemoração indica a circunstância de tempo. Seria um adjunto adverbial. Por isso aqui é uma locução com valor intransitivo. Voltando lá. Aí ele diz, ó, há pelo menos um verbo transitivo indireto? Ah, o primeiro caso, nós vimos. Ok. É interessante ele falar pelo menos, né? Pelo menos um. Ok. Depois, há pelo menos um verbo transitivo direto? Não. Como eu quero o incorreto, já achei. Letra B. Há pelo menos um verbo intransitivo? Olha lá comigo. Ah, existem 2 verbos intransitivos, né? 3, na verdade, se eu levar em consideração a locução, né? Então, correto. Há pelo menos um verbo de ligação? Sim, nós vimos. Terceiro, né? Bem aqui, ó. Esse ézinho é um verbo de ligação. Por fim, há uma locução verbal. Nós vimos também a locução verbal lá é composta pelo verbo vão mais chegar, né? Elas vão chegar a qualquer momento. Ok, tá certo também. Gabarito letra B na 7ª questão. Tocando o barco. Próximo texto, tá? Texto bem interessante, por sinal. Analisa comigo o seguinte. O texto diz assim, ó. Leia o trecho abaixo. Barata tem cheiro? Sim. De acordo com Paula Ribola, bióloga docente da USP, existem pessoas que podem sentir o cheiro de inseto. Eu sou uma, tá? Eu sinto o cheiro de barata. Essa habilidade está ligada a genes que as tornam capazes de detectar substância química chamada trimetilamina, ou TMA, bem mais fácil, TMA, né? As baratas liberam um monte de substância para se comunicar. Nós, seres humanos, temos um receptor específico de TMA, que é a trimetilamina. Só que há pessoas que têm mutação nesses receptores e ela não funciona. Então veja, quem não passou pelo processo de mutação, em outras palavras, sente o cheiro de barata. Pessoas que passaram pelo processo de mutação não sentem. Só sente cheiro quem tem esse receptor selvagem, ou seja, não mutável. Exatamente o que eu acabei de falar para ti. Se alguém passou pelo processo de mutação, não sente o cheiro de barata. Em outras palavras, é isso. Um estudo publicado em 2019 na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, aponta que essa variação genética, ou seja, a variação genética que faz com que algumas pessoas não sintam o cheiro de alguns insetos, né, nesse caso de barata, faz com que seres humanos não recebam cheiros da mesma forma. Segundo Paulo Ribola, não há uma estimativa de quantas pessoas conseguem ou não sentir cheiro de baratas, embora seja comum encontrar pessoas que identificam as substâncias que elas liberam. A trimetilamina também é encontrada em peixes marinhos, por isso muita gente associa o cheiro da barata ao odor de peixe podre. Ok, vamos lá. Questão diz, de acordo com as ideias veiculadas ao longo do texto, pode-se afirmar corretamente. Letra A, os seres humanos só sentem cheiro de barata porque também liberam as mesmas substâncias que elas. Nada a ver, o texto não diz isso, né? Letra B, os humanos que passaram pelo processo de mutação no receptor de trimetilamina são incapazes de sentir o cheiro de barata. Gostei da questão de número 8 da letra B, tá?
Sim, quem passou por um processo de mutação, ó, o texto diz justamente isso, ó. Só que há pessoas que têm mutação nesse receptor e ele não funciona, só sente o cheiro quem tem o receptor selvagem, ou seja, não mutável, não passou por esse processo. Ok, letra B é o nosso item, né? C. As variações genéticas não influenciam em como os indivíduos percebem os cheiros. Influenciam sim, a gente viu isso no decorrer do texto. D. A trimetilamina é uma substância que só se faz presente em insetos. Não, o texto não afirma isso. O texto não diz que essa substância está só no inseto. Ela diz assim, ó, está ligada ao gene que torna capaz de detectar, chamado ou TMA, né? Trimetilamina. Mas não diz que só está presente em insetos. Tranquilo? Show de bola. Não está errada também. Os peixes possuem o mesmo cheiro das baratas. Não, quem afirma isso são as pessoas. Olha aqui, ó. A trimetilamina também é encontrada nos peixes marinhos. Por isso, muita gente associa o cheiro ao cheiro da barata, né? O odor de peixe podre, melhor dizendo, né? O cheiro, né, ali da barata ao odor de peixe podre, correto? Ele diz que muita gente associa esse cheiro, mas isso não significa dizer, obviamente, que é o cheiro, certo? Ok, é uma associação que é feita ali pelas pessoas. Gabarito da oitava, letra B, de bravo. Vamos para a nona questão. Nossa penúltima questãozinha vai dizer assim, ó. Na passagem, de acordo com Paulo Ribola, melhor dizendo, né? Biólogo docente da USP, existem pessoas que podem sentir o cheiro de inseto. O conectivo em destaque pode ser substituído, mantendo-se a correção gramatical e a mesma relação semântica, por tranquilo, questão de conectivo. Toda banca cobra, a NUCEP não é diferente. Vai cobrar também o uso de conectivo. Marcelo, vamos lá. De acordo com, segundo, ok. De acordo é uma ideia de quê? De conformidade. Conforme, segundo, de acordo. Tranquilo? Tranquilo. Eu tenho conformidade, né? Deixa eu me colocar assim, aí eu coloco os conectivos principais, certo? Se você puder anotar, se você tiver um caderno de erros, eu sempre indico que você os tenha, né? Conformidade. É sempre bom possuir um caderninho aí de erros para que você vá, principalmente no pós-edital, galera. É importante fazer questão demais, cara. Demais, demais mesmo. Por isso esse nosso evento, tá? Ok, conformidade. Eu tenho conforme, segundo, conforme, conforme. De acordo, já está lá. E consoante, tá? Consoante. São os principais, são os que eu já vi sendo cobrados, tá? Recorrentemente aí, não só pela sua banca, mas como um aparato geral. Tranquilo? Ok, Marcelo. Então vamos lá, vamos ver se possui aí alguma alternativa que tenha isso. Contudo é adversativo, sabemos disso. Outro sim é o mesmo que ademais, no mais, certo? A ideia aditiva. Consoante, gabarito letra C. Perdão, aqui para nossa questão. Um golinho de água aqui, rapidez. Embora não, uma vez que pode ser valor explicativo, pode ser valor também de causa, né, causal. Eu digo assim, ó, não veio uma vez que estava doente, está doente, né, a causa para não ter vindo, certo? Ok, letra C aqui, questãozinha de número 9. Vamos para nossa última questão, questão de número 10, que vai dizer o seguinte, ó. No trecho, existem pessoas que... Essa questão é boa, cara. Essa questão é boa, porque existem bancas que têm um DNA, bicho, para cobrar atrás de te derrubar, tá? Presta atenção e resolve aí. Se você estiver assistindo a esta nossa aula pela nossa plataforma, depois, né, obviamente, porque estas aulas aqui, elas sobem, tá? Você que é aluno objetivo, esta aula aqui vai subir, você vai analisar, vai reassistir. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar no momento da tua prova, ok? Só lembrando, 01 da PMPE saiu daqui, do objetivo, certo? Então guarda essa informação aí, é bom também, se Deus quiser. Não necessariamente você será o primeiro, né? Mas aprovado você será. Marcelo, e se eu estudar um pouquinho, me dedicar mais um pouquinho? Você vai ser o 01, se Deus quiser. Tá? Mas o importante é que você consiga a sua vaga. Guarda a informação importante, ó. Guarda essa informação. Há bancas que cobram exatamente esse tipo de questão, repetidas vezes. Marcelo, me diga mais alguém que cobra assim, Consulpan. Consulpan. Banca Consulpan. Me diga mais uma banca, que eu posso citar, né? Posso falar aqui por experiência. A banca Patativa do Assaré. Cobra assim também. Não faz muitos concursos. Banco S, já vi cobrando também. Não faz muitos concursos, como essas outras, né? Mas a Consulpan faz, tá? E o que é que eu quero mostrar para ti? Vamos lá. No trecho, existem pessoas que podem sentir o cheiro de insetos. O termo em destaque
é classificado sintaticamente como? Ok, Marcelo. Ele coloca na letra A pronome relativo, na letra B conjunção integrante, na letra C objeto direto. Perdão. Na letra D preposição e na letra E sujeito. Marcelo, o que é que eu preciso guardar? E o que é que eu quero que você guarde aqui para resolver essa questão, para você não cair em peguinha de banca? O que, como regra, e aqui a nossa aula é de resolução de questões e de bizu, então eu vou passar para você o que é mais importante, tá? Ele pode ter uma classificação morfológica. Então vou colocar assim, ó, C morfológica, morfológica, certo? Certo. Ou ele pode ter uma classificação assim, sintática, sintática. Ok? Ok, sintática. Para que ele tenha classificação morfológica e classificação sintática ao mesmo tempo, este que necessariamente tem que ser um pronome relativo. Por quê, Marcelo? Porque se o que não for pronome relativo, ele não vai ter classificação sintática. Por quê? Porque conjunções, se o que não for a figura de um pronome relativo, vai ser uma conjunção integrante. Como regra, é o que a gente tem em concurso, né? Infelizmente, eles ficam só nessas duas variantes. Dificilmente trocam. Vai ser uma conjunção integrante. Conjunções, preposições e interjeições não têm função. São vazios de função sintática. Ou seja, se for uma conjunção integrante, não tem função sintática, certo? Certo. Então, a classificação morfológica e a classificação sintática. Classificação sintática é qualquer um daqueles termos, ó. Sujeito. Pode ser objeto direto. Pode ser objeto indireto. Percebe? Então são várias classificações. Como regra, essas são as principais. Pode ser também adjunto adnominal, pode ser adjunto adverbial. Agora, como classificação morfológica, ele só tem uma função. Até falei para ti, que é a de pronome relativo. Pronome relativo. Só pegar aqui a canetinha. Então é o tipo de questão, pronome relativo. Não é difícil. Mas é uma questão que é DNA, que pode fazer a diferença na sua prova. Ele pode cobrar de um jeito, ó, e você cair na maior vigarice, né? No ponto do vigário. Aí ele diz assim, ó, o que é classificado sintaticamente. Se é sintaticamente, eu vou brincar aqui, ó. Então isso aqui já está arriscado, ó. Onde tem pronome relativo eu posso tirar, onde tem conjunção integrante eu posso tirar, onde tem preposição eu posso tirar, porque função sintática pode ser das que estão aqui. Objeto direto ou objeto indireto. Ó. Preposição é classificação morfológica. Conjunção integrante, classificação morfológica. Pronome relativo, classificação morfológica. Compreendeu? Sim. Então, descartei. Cara, o que é que eu vou fazer então? Para saber a função sintática do que, você só precisa saber a quem este que está fazendo remissão. Nesse caso é a pessoas. Ó. Existem pessoas as quais, veja, é um pronome relativo. Ok. As quais podem sentir o cheiro de inseto, ou do inseto, né? O que é que eu faço? Eu olho para quem é que este que está fazendo referência, que é para pessoas, retiro o que e no lugar do que coloco o termo a que ele está aqui fazendo referência. Então retiro o que? Coloca no lugar do que a expressão pessoas, ó, pessoas. E faz a classificação sintática, só isso. Vamos lá, pessoas podem sentir o cheiro. Quem ou o que podem sentir o cheiro? Pessoas. Pessoas representam o meu sujeito. Morreu a Maria Preá. Gabarito letra E. Só isso, Marcelo, só isso. Mas veja, é uma questão chata. Por quê? Porque cobra além do conhecimento gramatical. Ela cobra a atenção. Show de bola? Então, tome muita atenção, tome muito cuidado, porque o examinador ele pode vir com uma questão desse tipo, né? Também aí na realização da sua prova, perfeito? Tranquilo, show de bola, massa demais. Você que ficou conosco até este presente momento, cara, não deixou o like ainda? Aproveita este momento, deixa o like, deixa aqui abaixo, obviamente, ao término da nossa aula, o seu comentário, se você gostou, se ela foi positiva, se ela trouxe algo a agregar a você. Perfeito? Outro ponto importante, ó. Ainda não adquiriu a sua vaga para a nossa MRV que ocorrerá no Piauí? Não perca essa oportunidade. QR Code na tela, 10 vezes de R$ 14,70. Este é o valor que você vai aí
investir em você, investir na sua preparação. Pode ter certeza, todos os professores, eles estudam muito a banca antes de fazer ali os respectivos materiais. Então você pode colocar na sua mente que nós vamos, com todo o empenho, levar os principais pontos da sua prova no dia da nossa MRV. Então, muito simples, QR Code na tela, é só escanear, vir fazer parte da tribo Objetivo, beleza? No mais, gostaria de deixar o meu muito obrigado a você que ficou até o presente momento, a você que é nosso aluno da plataforma e está assistindo posteriormente, ou você, né? Se esta aula ficou à sua disponibilidade aqui no YouTube, muito bem, agradeço também a sua participação, agradeço também aqui o seu like, obviamente, e o seu comentário, certo? Lembrando sempre, a Tribo Objetivo está com você durante o começo da sua trajetória, durante o percurso, no fim também. Estaremos com você até a próxima. Forte abraço no seu coração, fique com Deus, até mais. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro.